primeira coisa que você precisa ter em mãos é um audiodosímetro. Eu tenho aqui dois modelos. Tem esse modelo aqui que é sem fio, um equipamento que você coloca na zona auditiva, que eu vou estar explicando de maneira detalhada daqui a pouco. Tem esse outro equipamento aqui, que é um modelo com fio. Você só tem que tomar cuidado para não causar acidente com pontos de agarramento quando você colocar esse daqui num trabalhador. E você vai precisar também de um calibrador acústico. Eu tenho esse modelo e também eu tenho esse outro modelo aqui. Então, a primeira coisa que você vai precisar é de um audiodosímetro, também conhecido como medidor de nível de pressão sonora, e ele tem que ser do tipo 2. Por quê? Isso está relacionado à precisão do equipamento. E essa precisão e as especificações técnicas você vai encontrar na norma de higiene ocupacional 01 da Fundacentro. Quando você começa a fazer uma avaliação da exposição ocupacional a ruído, a primeira coisa que você tem que fazer é a calibração inicial. Para isso você vai precisar do calibrador, ele tem que estar acoplado no microfone do audiodosímetro. Eles não precisam ser da mesma marca. O calibrador pode ser de uma marca e o audiodosímetro pode ser de outra. O que é obrigatório é que o orifício ele tem que acoplar. Então essa é uma dica muito importante. Então, antes de começar a fazer a avaliação, você tem que fazer a calibração inicial do equipamento. Depois você coloca no trabalhador e aí sim você pode ligar o equipamento. Dando continuidade aqui, qual que é a região que você coloca o audiodosímetro? É numa região denominada zona auditiva, que é uma região que varia de 150 milímetros a 50 milímetros. Outro detalhe que é muito importante, você não pode esquecer, é as informações aos trabalhadores. Quando você coloca um audiodosímetro num trabalhador, você tem que informar que ele não efetua gravação, que somente o profissional que instalou o equipamento que pode retirar o equipamento, qual que é o objetivo do trabalho, né? Qual que é o objetivo daquela medição que você colocou aquele equipamento no trabalhador. E uma outra dica muito importante, que é uma recomendação da norma de higiene ocupacional NHO 01. Lembrando que é uma recomendação, não é uma obrigatoriedade. Está relacionado ao protetor de vento. O que é o protetor de vento? É esse dispositivo que você coloca no microfone do audiodosímetro com o objetivo de reduzir ou evitar interferências causadas pelo vento. Então, de maneira inicial, é isso. Feito isso, o que mais que a gente precisa saber em relação ao ruído? Uma coisa que os profissionais de segurança do trabalho, técnicos de segurança do trabalho, engenheiros de segurança do trabalho e até mesmo alguns higienistas ocupacionais iniciantes, eles confundem muito é o limite de tolerância para ruído. O verdadeiro limite técnico e legal para ruído não é 85 decibéis. O verdadeiro limite para ruído é 100% de dose. E esse limite aqui, 100% de dose, ele é absoluto. Não importa o tamanho da jornada. Não importa se a jornada de trabalho é 6 horas, é 8 horas ou se são 12 horas. O que importa é saber que o limite de tolerância para ruído é 100% de dose, ok? Outra dúvida também que o pessoal fica é o seguinte: o limite de exposição ocupacional para ruído, ele depende do tempo? Não, ele não depende do tempo. Vou dar um exemplo para você. Se você fez uma avaliação de ruído e o resultado final deu 120% de dose, logo é maior do que 100. Então o limite foi ultrapassado. Ah, mas qual que é o tamanho da jornada? Não importa saber o tamanho da jornada. Uma vez que ultrapassou 100% de dose, considera-se o limite ultrapassado. Então, logo, o limite de tolerância, ele não depende do tempo, ok? O que vai depender do tempo é quanto mais tempo exposto, maior tende a ser o dano.
mas uma vez ultrapassado 100%, 100% de dose, eu já sei que ultrapassou o limite de tolerância. Então, o tamanho da jornada passa a ser um fator não muito relevante para a interpretação se ultrapassou o limite ou não. Uma outra questão que é importante, que antes de você fazer a medição, você tem que configurar o equipamento. Como que você vai configurar o equipamento? A curva de compensação, também conhecido como circuito de ponderação, é sempre a curva A. Por que a curva A? É a curva que melhor se ajusta à resposta do nosso ouvido a um estímulo. Então, sempre a curva lá. A resposta vai ser em slow, que quer dizer lento. Critério de referência. No caso do Brasil, nós vamos trabalhar com 85 decibéis, porque o critério de referência da nossa legislação é 85. O nível de integração. O que é um nível de integração? É o valor no qual o equipamento começa a considerar os resultados, a computar os resultados. Então, o nível de integração vai ser 80. O dosímetro que você for adquirir, o dosímetro que você for comprar, dosímetro, medidor de nível de pressão sonora, audiodosímetro, me refiro sempre ao mesmo equipamento, a faixa de medição ela tem que ser no mínimo de 80 a 115 decibéis. Então tem que compreender esse intervalo aqui. E uma coisa muito importante que é conhecido como incremento de duplicação de dose, ou então fator de duplicação de dose, taxa de troca, ou então é conhecido apenas como Q, vai ser igual a 5. Mais para frente eu vou estar explicando do porquê que o Q é igual a 5. E também o seu audiodosímetro que você for adquirir, você tem que observar se ele tem indicação se ultrapassou o valor de 115 decibéis. Por que o audiodosímetro tem que ter isso? Porque 115 decibéis é o que chamamos de risco grave iminente. Se um trabalhador fica exposto a 115 decibéis sem nenhum tipo de proteção, ele já pode ter uma perda auditiva. Essa configuração aqui, com maiores detalhes, você tem também na norma de higiene ocupacional da Fundacentro, NHO 01, que trata da avaliação da exposição ocupacional ao ruído. Para você entender melhor o conceito de dose e o limite de tolerância para ruído, olha aí, ruído está sempre presente no nosso ambiente. Ruído de trânsito, ruído de lixadeira, igual estamos ouvindo aqui agora. Por isso que o ruído é o agente mais presente em todos os ambientes industriais. Não só nos ambientes industriais, como também na cidade, como vocês podem estar ouvindo aí nesse vídeo, a interferência do ruído na gravação desse vídeo. Mas para você entender, o limite de ruído é dose. Quando a gente fala em dose, a gente pode correlacionar com dose de cachaça. É a mesma coisa. Se eu tomo uma dose de cachaça, vamos imaginar que esse valor aqui corresponde, essa quantidade aqui, esse volume, corresponde a 100% de dose. Então, se eu tomar uma dose de 100% de cachaça, fazendo analogia para o ruído, no final do dia eu vou ter recebido 100% de dose de ruído. Agora, imagina se na parte da manhã eu tiver tomado 2 doses de cachaça. No final do dia, eu teria recebido 200% de dose de cachaça. Se na parte da manhã tiver tomado 3 doses de cachaça, ou que seja 4 doses de cachaça na parte da manhã. Uma coisa eu te garanto, eu não ia estar nem conseguindo gravar esse vídeo. Mas o fato é que a dose, ela é acumulativa. E a dose, ela é linear. Então, a quantidade de dose de ruído que eu recebi, vamos supor que eu recebi 400% de dose somente na parte da manhã, e na parte da tarde eu não recebi mais nenhuma dose de ruído, no final da tarde eu vou ter recebido as mesmas 400% de dose. O que eu quero dizer com isso? A dose não dilui em função do tempo. Vou dar um exemplo prático da área industrial. Se na parte da manhã um operador de empilhadeira recebeu 400% de dose, e depois
do almoço ele não recebeu mais dose nenhuma, ele foi para o ambiente administrativo que não tenha ruído significativo. Logo, ele vai ter recebido os mesmos 400%. Nesse exemplo que eu coloquei, o trabalhador fica exposto na parte da manhã, recebendo 400% de dose, e depois do almoço não. Se eu fiz a medição somente até na hora do almoço e tirei o aparelho, ou se eu tiver feito a medição o dia todo, o resultado vai ser o mesmo. O resultado não muda, porque para o raciocínio em dose, a dose não vai diluir com o passar do tempo. Outra coisa importante é o que a gente chama de taxa de troca. Lembra que eu falei que o Q é igual a 5? Então, podemos chamar o Q também de fator de duplicação de dose. Incremento de duplicação de dose, ele é igual a 5. Por que isso? 100% de dose corresponde a 85 decibéis para uma jornada padrão de 8 horas. O que isso quer dizer? Um trabalhador pode ficar exposto a 100% de dose, que vai corresponder a 85 decibéis por 8 horas. Okay? Quando você dobra a dose, o que acontece? Se eu passar de 100% para 200% de dose, eu vou aumentar 5 decibéis e vou reduzir o tempo permitido de exposição. Cada vez que eu dobro a dose, aumenta-se 5 decibéis e reduz-se o tempo de exposição pela metade do tempo. Por isso que a gente chama de fator de duplicação de dose igual a 5. Ou então incremento de duplicação de dose igual a 5. Ou então o Q igual a 5. 100, 85, 290, 495, 800, 100, 1.600% de dose, que vai corresponder a 105 decibéis. Um trabalhador poderia ficar exposto sem proteção adequada por no máximo 30 minutos, que corresponde a 0,5 de hora, 50%, né? Temos aqui um exemplo prático disso que eu acabei de falar, um exemplo prático que pode ser utilizado um equipamento de medição de ruído, que faz o ruído instantâneo, um medidor de nível de pressão sonora portado pelo avaliador. Imagina um trabalhador que ficou exposto 2 horas a 90 decibéis no ambiente A. Depois ele ficou exposto por mais 2 horas a 95 decibéis e depois ele ficou 4 horas exposto a 79 decibéis. Para você entender melhor esse exercício, você vai precisar recorrer a NR15, que lá tem o tempo máximo permitido em função da intensidade do ruído. Se o trabalhador ficou exposto 2 horas a 90 decibéis, você observando a NR15, você vai verificar que ele poderia ficar no máximo 4 horas a 90 decibéis. Ele ficou a 95 decibéis, você é exposto a 2 horas, você vai observar que o máximo que ele poderia ficar seria 2 horas. E como que a gente vai fazer isso? É um somatório de fração. Aqui eu posso simplificar, 2 e 4, 2 e 2. Se eu somar 2 quartos mais 2 sobre 2, eu vou chegar no valor de 1,5. Se ultrapassou 1, eu já posso entender que ultrapassou 100% de dose, que também você pode correlacionar com o algarismo 1, número 1. Então, como deu 1,5, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por 100% para chegar na dose. Nesse caso, chegou a 150% de dose durante praticamente as 4 horas, porque as outras 4 horas restantes foi o valor de 79 decibéis, então não entra no cálculo. Então deu 150% de dose. Como eu já afirmei que o limite técnico e legal para ruído é dose, é 100% de dose, 150 é maior do que 100, então logo esse limite ele foi ultrapassado. Então nessa situação existe risco de perda auditiva. Um conceito que é muito importante é o que a gente chama de dose projetada. O que é a dose projetada? É um mecanismo no qual, quando acontece de você retirar o equipamento de medição, o audiodosímetro, antes de terminar a medição, dependendo do caso, você pode fazer uma regra de 3 simples
para projetar essa dose. Isso só é possível porque a dose ela é um conceito linear. Então, por isso, você pode fazer uma regra de 3. Não são para todas as situações. São para algumas situações que eu vou explicar. Imagine que um trabalhador ficou exposto 6 horas numa medição a 88% de dose. Porém, a jornada dele não é apenas 6 horas, é 8 horas. Mas por algum motivo, o técnico, o higienista que estava fazendo a avaliação, ele teve que retirar o equipamento 2 horas antes. Imagina que ele tinha um horário para poder pegar um ônibus, para poder voltar para casa, e por esse motivo ele teve que retirar o equipamento 2 horas antes. O que acontece? Para você poder fazer a dose projetada, você tem que entender esses 3 conceitos aqui, que eles podem ser iguais, mas eles também podem ser completamente diferentes, vai depender do caso. Quais são esses conceitos? Tempo de medição. O que é o tempo de medição? É o tempo efetivo da medição realizada. Esse tempo de medição, ele pode variar. O ideal é você fazer a medição durante todo o tempo de exposição. O que eu quero dizer com isso? Se o trabalhador fica exposto 1 hora, o ideal é que você faça a medição durante 1 hora. Se o trabalhador fica exposto 12 horas, é o tempo de exposição dele. Então, o tempo da medição tem que ser às 12 horas. O pessoal fala muito em jornada de pelo menos 75% da jornada. Isso não existe. O ideal é que o tempo de medição, que é o tempo que o trabalhador fica com o equipamento, seja igual ao tempo de exposição. Porque a partir do momento que o trabalhador não tem exposição, ele não vai receber dose de ruído. E outra coisa é o tempo da jornada. O tempo da jornada é o tempo que o trabalhador trabalha. Então, eu posso ter um tempo de medição que vai ser igual ao tempo de exposição, que vai ser igual ao tempo da jornada. Ou então, isso pode mudar. Eu posso fazer uma medição menor do que o tempo de exposição, que vai ficar prejudicada a medição se eu não puder projetar a dose. Ou então, o tempo de medição e o tempo de exposição pode ser diferente do tempo da jornada. Por exemplo, se o trabalhador fica exposto 4 horas por dia ao ruído e a jornada dele é de 8 horas, então a gente pode ver que o tempo de exposição ele pode ser diferente do tempo da jornada, mas também pode ser igual. O importante que você precisa saber é que para você fazer a dose projetada, através do seu julgamento profissional, você tem que ter uma noção de que o tempo não amostrado, que foi o tempo que você retirou o equipamento, ou seja, de 6 horas para 8 horas, seria o que? Aquelas outras 2 horas restantes. Elas têm que ser similar. O nível de exposição ao ruído tem que ser similar. Caso contrário, se ele não for similar, você não pode projetar a dose. Vamos agora para a aplicação das fórmulas. O que você vai precisar para poder entender essas fórmulas? Você vai precisar somente de 2 coisas. Da dose, que é dada em percentual, e do tempo da jornada, do tamanho da jornada. Então, com esses 2 fatores, você consegue calcular a maioria das coisas que você precisa calcular para poder interpretar uma avaliação da exposição ocupacional ao ruído. A primeira fórmula que a gente vai aplicar, que é uma das fórmulas mais comuns, é a do LAVG. A fórmula do LAVG ela é 80 mais 16,61 logaritmo de 0,16 vezes a dose dividido pelo tempo. No caso da fórmula do LAVG, o tempo ele vai estar em decimal. Uma informação importante que eu quero passar para vocês, quando vocês observarem uma fórmula em que tem essa constante aqui, 16,61, toda vez que essa constante aparecer, quer dizer que a taxa de troca é igual a 5. Então, toda vez que vocês verem a constante 16,61, a taxa de troca ela é igual a 5. Então, se a gente pegar
uma dose projetada, ou melhor, uma dose real, que deu 117,3. Aí eu já pergunto para vocês, 117,3 ultrapassou o limite de tolerância? Ultrapassou, por quê? 117,3% é maior do que 100%. Outra coisa que eu fiz aqui para facilitar você que está iniciando a avaliação de ruído, eu coloquei em vermelho o que você vai mudar na fórmula. Então, tudo que tiver em vermelho da agora para frente é o que você vai mexer na fórmula, para você não confundir. Lembrando que, quando aparece uma expressão, sempre você resolve multiplicação e divisão na ordem em que aparece. Aplicando a fórmula do LAVG, você vai substituir a dose, que é 117,3%, e o tempo aqui, que é uma jornada de 8 horas. Então, substituindo, você vai pegar 0,16 vezes 117,3 dividido por 8. 80 mais 16,61, logaritmo de 2,35, que é o resultado dessa expressão aqui entre parênteses. O valor do LAVG vai dar 86,1. Nunca esqueça de colocar a unidade de medida. Então é muito importante. Depois você pode treinar sozinho ou com algum profissional que tenha mais experiência, substituindo dose e tempo para você chegar no resultado. Vamos falar do nível de exposição, que é conhecido como NE. Essa fórmula aqui ela está na norma de higiene ocupacional NHO 01, porém você não pode utilizar essa fórmula, porque a taxa de troca da norma de higiene ocupacional 01 ela é 3. E no caso da nossa legislação brasileira, tanto na NR15 quanto uma recomendação da legislação previdenciária, a taxa de troca utilizada ela tem que ser igual a 5. Então, essa fórmula aqui que está na NHO 01, ela tem que ser ajustada para essa nova fórmula aqui. Então, você não pode aplicar diretamente essa fórmula. Fazendo o ajuste, aí vai aparecer a constante 16,61, que indica que a taxa de troca é igual a 5, 480 dividido pelo o tempo da jornada, multiplicado pela a dose em porcentagem. Substituindo isso daqui, lembrando mais uma vez que numa expressão você resolve multiplicação e divisão na ordem que aparece. Se você não lembrar disso, o cálculo vai ficar errado. Substituindo, você vai ter 16,61, logaritmo de 480 dividido por 480, que é o tempo da jornada, multiplica por 117,3, que é um valor de dose que eu atribuí para esse exercício, resolve o que está em parênteses, vai ficar nível de exposição igual a 16,61, logaritmo de 1 vezes 1,17 mais 85. Se os seus cálculos estiverem certos, você vai chegar no valor de 86,1 decibéis. Então, a primeira fórmula que a gente aprendeu é o LAVG. A segunda fórmula é o nível de exposição. Essa fórmula aqui é muito importante, que é utilizada para preencher o perfil profissiográfico previdenciário, que é o nível de exposição normalizado. A fórmula que está na NHO 01, você não pode utilizar ela também. Assim como a fórmula do nível de exposição, você não pode utilizá-la diretamente. Ela tem que passar por um ajuste por causa da taxa de troca ser igual a 5. Então, a fórmula que era nível de exposição mais 10 logaritmo do tempo da jornada dividido por 480, ela vai ficar nível de exposição mais 16,61 log do tempo da jornada dividido por 480. Lembra no slide anterior, né? Que a gente já tinha calculado o nível de exposição? Então, para poder calcular o nível de exposição normalizado, você vai precisar do nível de exposição que você calculou anteriormente. O interessante, gente, é que o nível de exposição normalizado é uma fórmula muito legal, porque pega qualquer jornada, qualquer tamanho de jornada e
equipara ela como se fosse uma jornada de 8 horas. Então, não importa se a jornada é 6 horas, se a jornada são 10 horas, o nível de exposição normalizado ele é muito inteligente, porque ele vai sempre equiparar a uma jornada de 8 horas. Substituindo na fórmula, a gente vai pegar o 86,1 que a gente calculou no nível de exposição, mais 16,61 logaritmo de 480 dividido por 480. Dando continuidade, vai ficar 86,1 mais 16,61 log de 1. Se os seus cálculos estiverem corretos, você vai chegar no valor de 86,1 decibéis. Né? Dando continuidade, a gente tem a fórmula do TWA, que é uma média ponderada no tempo para uma jornada de 8 horas. O TWA consiste em 80 mais 16,61 logaritmo de 9,6 vezes a dose de ruído dividido pelo tempo em minutos. Aplicando 117,3% de dose, a gente chega na fórmula 80 mais 16,61 logaritmo de 9,6 vezes 117,3 dividido por 480, que é o tempo da jornada em minutos. Resolvendo o cálculo, você vai ficar com 80 mais 16,61 logaritmo de 2,35. Se os seus cálculos estiverem corretos, você vai chegar no resultado de 86,1. Se você estiver observando bem esse vídeo, você vai observar que todos os resultados deram 86,1. Isso acontece sempre? Não. Isso acontece em um único caso. Quando o tempo da jornada for igual ao tempo de exposição, que for igual ao tempo de medição, e esse tempo for exatamente 8 horas. Toda vez que tem essa combinação desses três fatores, for 8 horas, o resultado do nível de exposição, do nível de exposição normalizado, do TWA, do LAVG, vão ser iguais. Fazendo um resumo do que foi visto até agora, você precisa da dose e do tempo da jornada, complementando o tempo de exposição. Com esses dois parâmetros, você consegue calcular o LAVG, o TWA, o nível de exposição normalizado. Lembrando, mais uma vez, que o limite de tolerância técnico e legal é 100% de dose. Esqueça o 85, porque o 85 depende do tempo. Já a dose, para fins de interpretação, não depende do tempo. A dose é um conceito absoluto, enquanto quando você raciocina em decibel, é um conceito relativo. Nesse caso do decibel, para você interpretar, você precisa saber do tamanho da jornada. Exemplo, se eu falar que uma medição de ruído teve 80% de dose, não ultrapassou, porque 80 é menor do que 100. Se eu falar em decibel, uma medição deu 91 decibel. Aí você precisa saber do tamanho da jornada, o tempo exposto, para saber se aquele limite foi ultrapassado ou não. Concluindo o raciocínio, para uma jornada de 8 horas, os valores serão iguais. Tempo de medição, tempo de exposição, jornada igual a 8 horas. Os valores serão iguais. Quando você tem mais de uma medição, você pode somar e dividir por 2 o valor em decibel? Não. A partir daqui, você precisa fazer o tratamento estatístico. Algumas literaturas recomendam você fazer de 6 a 10 amostras por grupo de exposição. Isso seria o mundo perfeito, né? Um mundo ideal. Quando imagina você tiver 6 medições de ruído, qual que você vai utilizar? A que deu o maior resultado? A que deu o menor? A média desses decibéis? Não, você não pode fazer média em logaritmo. Você vai ter que fazer um tratamento estatístico da dose de ruído. Para isso, tem uma ferramenta que é gratuita, você pode baixar aí pela internet, que é a planilha da AIA. É uma ferramenta que auxilia e muito. Eu, como higienista, conheço essa ferramenta, conheço o critério do NIOSH lá de 6 a 10 amostras, de desvio padrão de 1,22, coeficiente de variação de 10%.
Na questão da higiene, é muito importante você utilizar duas palavras, que é bom senso. Por exemplo, se eu fiz 3 medições de ruído, 3 avaliações de ruído, as 3 deu absurdamente acima do limite de exposição ocupacional, eu entendo que se eu avaliei num dia típico de trabalho, conheço o processo, conheço a atividade, eu não preciso avaliar mais, eu já posso interpretar aquele resultado. O mesmo se tivesse acontecido o contrário, se eu fiz 3 ou 4 medições de ruído, deu absurdamente abaixo do limite de tolerância que é 100% de dose. Dependendo, fazendo julgamento profissional, considerando exposto de maior risco, amostra aleatória, eu não preciso fazer muitas amostras. Dependendo do caso, uma amostra é suficiente para me poder concluir com uma precisão de até 95% de confiabilidade. E por fim, você tem que emitir o relatório. O relatório você tem que colocar o objetivo do trabalho, qual foi o método utilizado, quais foram os equipamentos, evidência de calibração inicial, calibração final. Por falar em calibração final, você faz a calibração inicial utilizando um calibrador acústico, coloca no trabalhador, liga o equipamento. Depois você vai desligar o equipamento, fazer a calibração final. Importante isso, porque numa avaliação de ruído, você tem que fazer a calibração inicial e a calibração final, e essa diferença entre a inicial e a final, ela não pode ser maior do que mais ou menos 1 decibel. Caso seja, você tem que invalidar as medições. Outro caso em que você invalida as medições, se o equipamento cair no chão, se ele levar um tranco, um esbarrão muito forte, ou se o resultado dele não estiver coerente com aquilo que é esperado do ambiente de trabalho. Por exemplo, é improvável que no ambiente administrativo eu tenha lá 90, 95 decibéis, ou que seja lá mais do que 100% de dose, não é comum. Ou então no ambiente que tenha bastante ruído industrial e o valor dá lá 50%, 40% de dose, também não é comum. Então, nesses casos, você tem que invalidar a medição e encaminhar o equipamento para uma checagem, um ajuste do fabricante. Por fim, se você quer continuar recebendo dicas gratuitas de higiene ocupacional, clique no botão que vai estar aparecendo aqui, que eu tenho um grupo no Telegram que chama Antecipar Digital. Nesse grupo eu mando dica todos os dias tem dicas de higiene ocupacional. E se você quer receber vídeos como esse também, se inscreva no canal no YouTube, que também vai estar aparecendo no botão logo abaixo aí. Te encontro no próximo vídeo, um abraço para você, higienista.